E aí, beleza? Sejam bem-vindos então a mais uma aula aqui do Piada Matemática e hoje vamos acabar de uma vez com todas a sua dificuldade com continhas que envolvem letras. Ai meu Deus, como assim x, y, z? Esquece, não tem mais essa preocupação. Vamos vencer de uma vez por todas essa dificuldade na aula de hoje, pois hoje vamos falar sobre expressões algébricas, beleza? Então se você tem dificuldade, fique por aqui, já deixe seu like. Se você tem um amigo que também tem dificuldade, já compartilhe esse vídeo com ele e vamos juntos aí vencer de uma vez por todas essa dificuldade de nossa vida. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Galera, então hoje vamos falar sobre expressões algébricas. Vai aparecer na tua tela agora, beleza? Então, expressões algébricas, pessoal, tem essa carinha linda aqui, ó. 3xy mais 5 ao quadrado menos 7. Vamos começar então? Deixa eu colocar aqui a nossa ideia inicial. Pessoal, então o que são expressões algébricas? Vamos definir uma expressão algébrica como uma expressão em que envolve letras e números simultaneamente. Então lá no sexto ano, ou até mesmo antes, você aprendeu ali expressões numéricas, né? Que quando aquela continha que tem todas as operações juntas, multiplicação, divisão, adição, subtração, potência, raiz, parênteses, cojetos, toda aquela coisa maravilhosa, né? Que nós vamos reduzir como pendas, que é a ordem ali, o acrônimo para resolver uma expressão numérica. Agora, expressão algébrica é quando tem álgebra junto. O que é álgebra? Álgebra é trabalhar com um termo desconhecido. E o que seria o termo desconhecido? Algo que eu desconheço. E por isso nós utilizamos letras para representar esse valor desconhecido, beleza? Então, uma expressão algébrica é uma expressão que envolve números e letras simultaneamente. Começar aqui, ó, 4x mais 2y menos 20, ok? Perceba que não tem um igual aqui do lado. Por que não tem esse igual? Porque o igual significa uma igualdade. Então, nós transformamos uma expressão em uma equação, que é outra história. Já tem vídeo sobre isso no canal, vai aparecer aqui no card para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Expressões numéricas, expressões algébricas, perdão. Como que eu faço isso, professor? Para começar, vamos entender os elementos que compõem uma expressão. Temos 3 elementos importantíssimos para a nossa aula de hoje. Primeiro elemento, nós temos aqui o chamado de coeficiente. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são as partes numéricas da minha expressão, ok? Incluindo o sinal aqui, ó, que separa, né? Esses dois carinhas, ele faz parte sempre do segundo, do número que vem depois dele, tá? Então, eu tenho 3 coeficientes nessa expressão. O coeficiente 4, o coeficiente mais 3 e o coeficiente menos 20, ok? Então, coeficientes são as partes numéricas de uma expressão, tá? Parte literal. Literal, podemos pensar em literatura. Literatura são letras. Então, parte literal são as letras que compõem essa expressão. Nesse caso, tenho 2 letras, né? A letra X e a letra Y. Então, ambas fazem parte da minha parte literal da minha expressão. E para finalizar, nós temos os termos de uma expressão, né? O que são os termos? Como que eu reconheço esses termos? Os termos são separados aqui, ó, pelas operações mais e menos. Então, nessa minha expressão, eu tenho 3 termos. Nós vamos ver daqui a pouco que cada termo tem um nome, chamado de monômio, né? Então, uma expressão é quando eu tenho vários monômios, ou seja, vários termos, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho o termo 4x, 3y e menos 20, porque ele é separado pelo sinal das operações de mais e menos. Então, eu tenho aqui 4x, tenho o segundo termo 3y e tenho o último termo que é menos 20. Beleza? Então, com isso, nós definimos uma expressão e os seus elementos, em que em cima deles é que nós vamos trabalhar todo o conteúdo da aula de hoje. E aí, tranquilo? Fácil, não é mesmo? Então, agora, continuando, nós vamos trabalhar com a ideia de representação. Como assim, professor? Porque a ideia de uma expressão numérica é nós traduzirmos uma expressão algébrica. Estou repetindo uma expressão numérica hoje, né? Força do hábito. Então, uma expressão algébrica tem o objetivo de traduzir simbolicamente uma situação, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele me fala o sucessor de um número natural. Como que eu posso representar de maneira simbólica esse sucessor do número, né? Pensa comigo, eu tenho o número 5. Qual que é o sucessor do número 5? Ah, é o número 6, ou seja, 5
mais 1. Qual que é o sucessor do número 8? Ah, é o 9, que é o número logo depois do 8, né? Ou seja, seria 8 mais 1. A ideia é eu pegar, então, essa situação e transformar de maneira simbólica. Como ele fala um número natural, eu desconheço que número seja esse, né? Então, esse número eu represento como uma letra, um termo desconhecido, ok? Para isso, vou usar a letra X, tá? Então, sucessor de um número natural. Eu não sei que número é, vou colocar X. O sucessor de X. Sucessor é quem vem logo depois. Então, eu coloco mais 1. Então, o sucessor seria X mais 1. Beleza? Continuando então, segunda situação, eu tenho ali, ó, o quadrado da soma de dois números. Como agora ele me fala dois números, quer dizer que eu vou utilizar duas letras diferentes, porque cada letra me representa um número, ok? Então, o quadrado da soma. Primeiro eu tenho que saber qual que é a soma desses números, né? Então, eu faço aqui, ó, A mais B, tá? Soma de dois números. Eu quero o quadrado disso. Então, eu pego aqui, ó, entre parênteses, e elevo o quadrado. Por quê? Lembra que soma é o resultado de uma continha de mais, ok? Então eu quero o quadrado desse resultado. Então primeiro eu faço a continha de mais e depois eu elevo ao quadrado. Beleza? Vamos ver então mais uma situação, ó. A sexta parte do cubo de um número. Beleza. Eu quero o cubo de um número primeiro, né? Então vamos aqui, ó, m elevado a 3, que é o cubo de um número. Eu quero a sexta parte. Parte me indica divisão. Em uma expressão algébrica, nós utilizamos divisão em forma de fração, tá? Então, isso aqui, ó, a sexta parte é uma fração em que embaixo é o número 6. Professor, como é que você sabe que é o número 6? Porque ele fala sexta. Se fosse terça, número 3. Fala nona, número 9 e assim por diante. Beleza? Dá dando para entender? Até que não é difícil, não é mesmo? Para finalizar, então, a última situação. Metade de um número, então, x sobre 2, né? Que metade divididos por 2, adicionada, então, mais. Com a terça parte de um outro número. Eu desconheço esse outro número também, então coloco uma outra letra. Então, é y sobre 3, porque ele fala terça parte. Beleza, galera? Essa é a primeira ideia básica do uso de uma expressão algébrica, tá? Traduzir, né, escrever simbolicamente uma situação que ele me passa. Beleza? Tranquilo? E nós acabamos de fazer isso. Continuando então o nosso estudo sobre expressões algébricas, temos agora esses três caras aqui: polinômios, termos semelhantes e grau de um polinômio. O termo semelhante eu vou deixar por último, tá bom? Então lá, gente, o que é um monômio, tá? Essa expressão muito comum utilizada aí para a gente poder trabalhar com expressões algébricas. Monômios é quando eu tenho um único termo, tá? Uma expressão com único termo, né? Aqui fala, né? Quando temos um polinômio com único termo. Uma expressão, tá? Por exemplo, 3xy. Como que eu sei que é um termo só? Lembra que os termos de uma expressão é separado sempre por uma continha de mais ou menos, né? O sinal de mais ou menos. Como aqui não tem nenhum símbolo de mais ou menos, então fechou. Esse aqui é o único termo que eu tenho, então esse cara eu chamo de monômio. Isso aqui também pode ser, por exemplo, 4c ao cubo b. Isso aqui também é um monômio, tá bom? Monômio é uma expressão de um único termo. Depois disso, nós temos nossos binômios. Binômios, já fala, né? Bi vem de 2. Então, quando eu tenho dois termos na minha expressão, por exemplo, 3x mais 4y. Olha só, agora eu tenho aqui, ó, separado por uma continha de mais, então eu tenho dois termos, ou seja, estou somando dois monômios, ok? Então a minha expressão, quando ela possui dois monômios, ou seja, dois termos, nós chamamos isso de binômio. Um outro exemplo, podemos escrever aqui 7xe mais 9mn ao quadrado. Olha só, também temos dois termos, como que eu sei? Porque os termos são separados pelo sinalzinho de mais ou de menos. Fechou? E para finalizar, então, nós também temos os trinômios. Tri vem de 3, quer dizer que ele tem três termos. Então, um exemplo aqui clássico, mn mais pq ao cubo menos 29xy. Então, olha só, agora temos três termos, né? Separado pela quantia de mais e quantia de menos.
então tenho ali uma junção de 3 monômios, então tenho um trinômio, beleza? E quando minha expressão tem 4 ou mais termos, é somente chamado de polinômio normalmente, beleza? E como que eu defino então o grau desse polinômio, né? Basta somar os expoentes das letras que compõem cada termo. O maior termo será a soma, né? O resultado da soma do maior termo será o grau desse polinômio. Por exemplo, esse laranja aqui, ó. Esse termo, o primeiro termo, o expoente é 1 e 1. Então, coloca aqui, ó, 1 mais 1, 2, ok? Meu segundo termo, o expoente do P é 1 e do Q é 3. Então, eu faço 1 mais 3, 4. E no terceiro termo, o X é 1 e o Y também é 1. Então, 1 mais 1 também dá 2. Nesse caso, o termo do meio é quem tem o maior resultado, que é 4. Portanto, esse aqui é um polinômio de quarto grau, tá? Então, para descobrir o grau do meu polinômio, eu pego o termo, o expoente, né? Ou melhor, a soma dos expoentes do termo que tem o maior resultado. O maior resultado é o grau daquele polinômio. Beleza? E para finalizar agora, vamos entender a questão dos termos semelhantes. O que são termos semelhantes? É quando tem monômios idênticos. E quando eu falo idêntico, quer dizer a parte literal. Tem que ter exatamente a mesma parte literal. Ou seja, as letras que compõem os dois termos têm que ser idênticas, tem que ser a mesma. Por exemplo, olha só, deixa eu escrever aqui, deixa eu mudar a corzinha para preto. Vamos lá. Tem então aqui, ó, 4a ao quadrado x, e eu tenho o segundo termo, que seria 35a ao quadrado x, ok? Apenas uma questão aqui importante que eu não lembro se foi mencionado, tá? Quando eu tenho 4ax, é a mesma coisa que 4 vezes a vezes x, tá bom, galera? Entre uma letra e um número, sempre tem um vezes escondidinho ali, tá bom? Ou entre duas letras diferentes também, tá? Então, a base do meu monômio, do meu polinômio, sempre é uma multiplicaçãozinha ali na expressão algébrica, tá? Então, entre uma letra e um número, sempre tem um vezes escondido. Beleza. Olha só. Aqui eu tenho a ao quadrado x como minha parte literal. E aqui eu também tenho a ao quadrado x como parte literal. Então, como os dois monômios possuem a mesma parte literal, então digo que eles são monômios semelhantes, tá? Ou expressões semelhantes. Expressões semelhantes são expressões com a mesma parte literal. Um outro exemplo, tá? Olha aqui, BC ao cubo, tá? E também nós temos ali 27C ao cubo B. Lembra que eu falei agora há pouco que tem por ser uma multiplicação entre duas letras ou entre uma letra e um número? Pois bem, aqui eu estou multiplicando e aqui eu estou multiplicando os três também. Note que a minha parte literal é BC ao cubo e aqui é C ao cubo B. Lembra que a ordem dos fatores altera o produto? Muito bem, então eu posso reescrever isso aqui como BC ao cubo, que é a mesma coisa, tá? Então, como isso aqui é igual à primeira expressão, eu também falo que os dois termos eles são semelhantes. Termos semelhantes são termos com a mesma parte literal. Um outro exemplo, vamos pegar agora esses dois caras aqui, ó. 42 ao quadrado x e 5ax ao quadrado. Professor, os dois têm x, ax e os dois têm expoente 2, mas eles não são a mesma coisa. Por que eles não são a mesma coisa? Porque aqui eu tenho a ao quadrado x e aqui eu tenho ax ao quadrado. Não é o mesmo termo que está sendo elevado ao quadrado. Portanto, aqui eles não são semelhantes, ok? Então, monômios são semelhantes se possuem a mesma parte literal. Caso contrário, eles não são. Fechou? E para finalizar, então, a aula de hoje, vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão, né? Eita! Quando alguém pergunta, professor, qual é o resultado dessa conta? Beleza, eu tenho 5x ao quadrado, tenho menos 3y ao quadrado. E quanto que vale isso? Qual que é o resultado disso? Uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos. O que é resultado? O que significa resultado? Resultado, o significado dessa palavra, é quando você atinge o seu objetivo. Se o meu objetivo é identificar quais são os coeficientes e a parte literal, pronto, esse é o resultado. Se o meu objetivo é simplificar monômios, nós vamos fazer isso na próxima aula, não percam.
Pronto, esse é o resultado. Se o meu objetivo é achar um valor numérico para essa expressão, aí é outra coisa, tá? Então, o resultado é quando atinge o meu objetivo, beleza? Então, como que eu acho o valor numérico de uma expressão numérica, algébrica, né? Para isso, eu tenho que pensar o seguinte, tá? O valor numérico é o resultado quando eu obtenho, eu troco, né? Valor numérico é o resultado quando eu troco as minhas letras pelos valores que eu conheço. Vai ser mais expressão algébrica, não é quando o valor é desconhecido? Pois é, só que quando eu quero achar um valor numérico, eu tenho que conhecer os valores dessas letras, senão não tem como se resolver, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, eu sei que o x vale 2 e o y vale 1. E a pergunta é, qual é o valor numérico dessa expressão? Então, para você achar o valor numérico de uma expressão, você precisa conhecer os valores das letras, tá? X e Y ou qualquer outra letra que você tenha ali. Feito isso, vamos substituir então. Olha só, no lugar do X eu vou colocar o 2 e no lugar do Y eu vou colocar o 1. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 5 que multiplica. Lembrando que entre uma letra e um número sempre tem um vezes. Então, é 5 vezes. O X vale 2, então fica 5 vezes 2, só que esse x está sendo elevado ao quadrado. Mesma coisa aqui, ó, menos 3 que multiplica o y. O y vale 1, só que esse y também está sendo elevado ao quadrado. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? Eu só substituí a minha letra pelo respectivo valor que foi me passado. Então, x vale 2, tirei o x, coloquei o 2 no lugar. O y vale 1, tirei o y, coloquei 1 no lugar. E agora é só resolver essa expressão numérica, né? Como que resolve isso? Pendas. Primeiro a potência. Então fica aqui, ó, 5 que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos 3 que multiplica 1 ao quadrado, 1. Depois da potência vem a multiplicação. 5 vezes 4, 20, menos 3 vezes 1, que dá 3. Pronto, fiz a potência, fiz a multiplicação e agora só calcular a subtração. 20 menos 3, que dá 17. Esse é o valor numérico dessa expressão. Galera, então é assim que se trabalha com expressão algébrica. Se você ficou com alguma dúvida ainda, reveja esse vídeo ou deixe seu comentário. Qual a dúvida que você tenha, coloque aí que eu vou te responder. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Galera, lá nas nossas outras redes sociais, nosso Instagram, por exemplo, eu coloco aqui, ó, tem esse card, tá? Que é um resumo de toda essa aula, né? De todo esse conteúdo sobre expressões algébricas. Então veja lá, confira nosso card, confira nas redes sociais e siga aí o Piada Matemática. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo aqui e ative as notificações, né? Porque às vezes o YouTube não entrega os nossos vídeos, então ative o sininho para que você não perca nenhuma aula do Piada Matemática, beleza? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula. Fique com Deus!